Boa noite, amada igreja. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Abram as suas Bíblias em Ezequiel 36. Eu posso dizer que a presença de Deus está aqui com certeza. Abra o teu coração e aproveite. Experimente, pois a presença dele está aqui com toda certeza. Ezequiel 36, 26 em diante. A palavra de Deus diz assim: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar mais um pouquinho? Afinal, hoje é terça-feira. Terça-feira é dia do círculo de oração e nós sabemos que tudo deve ser apresentado a Deus em oração. Oração é uma conversa com o Pai. Então apresente diante de Deus agora aquilo que você está precisando nessa noite. Agradeça, peça, abra o teu coração nesse momento para Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu clamo nesse momento pela tua presença neste lugar. Eu peço nesse momento que a tua palavra entre em nossos corações e produza aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor precisa nesse tempo da tua igreja. Eu oro e peço que o teu Espírito Santo venha se mover entre nós, ministrando sobre nós, para edificar, para renovar, transformar, salvar vidas nessa noite. Eu peço que o Senhor derrame da sua graça nessa noite e que haja quebrantamento, arrependimento, salvação na tua igreja. E desde já eu agradeço, porque eu sei que o Espírito Santo de Deus está se movendo entre nós. Amém, igreja? Podem se assentar. Eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um que está aqui. Agradecer a Deus, pois a presença de Deus já está nesse lugar. A palavra que eu comecei falando de coração novo, um coração que possa ser moldado por Deus, um coração que possa ser trabalhado por Deus. O segredo de Davi não estava em ser só o mais pequeno da casa. Ele tinha um coração segundo o coração de Deus, um coração que se arrependia. Não dava desculpas, não tinha argumentos, ele se arrependia. Eu quero que você abra a tua Bíblia em Atos 3, ou melhor, acompanhe no telão, que eu acho que fica mais fácil. Atos 3. Nós vamos falar de alguém que teve um coração transformado. Nós vamos falar de algo que aconteceu depois da descida do Espírito Santo. Afinal, eu comecei falando que Deus fez uma promessa, que ia tirar o coração de pedra e ia dar um coração de carne, um coração onde ele poderia colocar a mão e moldar. Lá em Ezequiel ele estava dizendo que ia nos encher, ia dar um espírito novo. Em Atos 2 aconteceu a descida do Espírito Santo. Em Atos 3 vai falar do primeiro milagre dos discípulos. Nós vamos falar um pouquinho de Pedro, que teve o seu coração transformado. O seu coração, os seus discípulos que andaram com Jesus e foram cheios do Espírito Santo. Em Atos 3 diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola
ao que entravam. Vendo ele Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente. Os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto, se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Glória a Deus. Será que nós podemos dizer para Deus: olha? Será que nós podemos dizer para as pessoas que estão à nossa volta: olha para nós? Olha para nós. Os discípulos foram cheios do Espírito Santo e eles disseram: olha para nós. Nós precisamos ser modelos a ser seguidos. Nós precisamos ter um coração que Deus põe a mão e pode moldar ele. Nosso coração não pode ser de pedra. Nós estamos, às vezes, há tanto tempo na igreja e não estamos produzindo frutos, porque o nosso coração ainda parece de pedra. Não é maleável na mão de Deus. Então nós precisamos que o nosso coração seja aquela profecia que foi feita lá em Ezequiel, um coração de carne, onde Deus pode pôr a mão e trabalhar e fazer ele conforme a sua vontade. Aí então nós podemos deixar o Espírito Santo se mover em nós e deixar ele produzir os seus frutos em nós. Aí então nós podemos falar: olha para nós. Como Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então nós temos duas situações que diz: olhe para nós. A humanidade está olhando para nós. Nós precisamos ser transformados pela palavra. Nós não podemos ser frequentadores de igreja nesse tempo. Nós precisamos ser igreja. Nós precisamos ser Micaías. Nós precisamos ser Micaías, mesmo que todo mundo está dizendo que é vitória, vai ter vitória, veio buscar a tua bênção. Veio, Deus tem bênção para todo mundo. Micaías, no meio de um monte de profeta, dizendo para Acabe: vai lá que tu vai vencer. Ele disse: não, se tu for, tu vai morrer. A gente precisa falar o que está escrito. E a palavra continua dizendo assim: e apegando-se ele a Pedro e a João, esse moço que foi curado se apegou, ser exemplo nesse tempo, pregar para alguém, dizer para essa pessoa que tu não tem coisas para dar, mas você tem Jesus para apresentar, e as pessoas se apegarem em você e poder andar com você. Aí então todo o povo correu atônito para junto deles, no pórtico chamado de Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: israelitas, por que vós maravilhais disso? Ou por que fitais os olhos em nós? Como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes
o santo, o justo, e pediste que vos condenassem um homicida, que concedessem um homicida. Matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunho. Pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a esse homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Agora, irmãos, eu sei que fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venha tempos de refrigério e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, o qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas. Aqui está dizendo que precisava se cumprir isso, e que a cura aconteceu pela fé no nome de Jesus Cristo, não por mérito deles, mas pelo nome daquele que eles confessavam, pelo nome daquele que nós confessamos hoje. E esse poder é dado à igreja pelo Espírito Santo, e vai ser dado pelo Espírito Santo para a igreja em todo o tempo até a volta de Jesus. Está dizendo: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venha tempo de refrigério. O que é refrigério? Ação de consolar ou alívio de qualquer natureza. O consolo, o alívio vem através do Espírito Santo. Então o consolo e o alívio já foi enviado. E convém que Jesus fique no céu até que tudo se cumpra, até que toda a palavra de Deus se cumpra. Então ele vai ficar lá até que tudo se cumpra. Nós estamos falando, ele está próximo, ele está às portas, porque tudo está se cumprindo. Toda a palavra está se cumprindo em sua totalidade. Então ele está muito próximo de voltar, mas ele só vai voltar quando tudo se cumprir. Está escrito que ele vai voltar quando tudo se cumprir. Então, enquanto ele não voltar, o poder do Espírito Santo está dado à igreja que confessa o nome de Jesus Cristo. Então não foi tirado o poder de curar, o poder de impor as mãos sobre as pessoas e dizer: levanta e anda. Não foi tirado. O poder está sobre a igreja, está sobre todo aquele que confessa o nome de Jesus Cristo. Está sobre nós. Mas também foi dada uma ordem: arrependei-vos, convertei-vos a Jesus Cristo, para que os vossos pecados sejam cancelados. Nós precisamos aceitar a Jesus Cristo, nos arrepender, para que os nossos pecados sejam cancelados. Está escrito lá em Colossenses, no capítulo 2, no versículo 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo e o sacrifício que Ele fez por nós, nós estamos aceitando isso que Ele fez por nós. Quando Ele morreu lá na cruz e derramou seu sangue por nós, Ele deixou uma carta
pagando a nossa dívida cravada lá na cruz. A nossa dívida de pecado foi paga pelo sangue de Jesus. Mas nós precisamos deixar Ele nos transformar todos os dias. Nós precisamos deixar Ele transformar o nosso coração todos os dias. Nós precisamos nos arrepender. Nós não podemos frequentar uma igreja por anos e anos e sair dela com um coração de pedra, que não se transforma, que não deixa a palavra entrar, que sai daqui e continua sendo a mesma velha criatura de antes. Não pode. Porque você imagina que tudo que Jesus fez por nós, e nós não deixamos Ele nos transformar, não aceitamos o que Ele fez, é a mesma coisa que nós estivéssemos chicoteando Ele todo dia? Ou será que nós precisamos que Ele venha e morra de novo? Não, infelizmente Ele não vai vir morrer de novo. Ele já fez. Cabe a nós agora nos arrepender e aceitar o que Ele já fez, porque já foi consumado o que Ele já fez. Cabe a nós ser filhos, ser crentes, ser pessoas que deixam o Espírito Santo entrar e fazer morada de verdade e produzir frutos para o reino. Porque senão a gente sai daqui e sai daqui aquelas pessoas do mesmo jeito que era antes, e as pessoas dizem: eu não quero ser crente desse jeito, eu não quero ir para aquela igreja e ser dessa forma. Então nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos, às vezes, ouvir uma palavra que parece um pouco mais dura, mas ela vem direto do trono de Deus. Pedro, quando pregou esse discurso, dizendo para eles: vocês mataram a Jesus, o autor da vida. Ele estava fazendo um discurso duro, uma palavra dura, da mesma forma que quando ele foi dizer para Jesus: as pessoas estão indo embora. Jesus disse assim: não quer ir junto? Porque não é para ser frequentador, é para ser praticante daquilo que ouve. Mesmo a palavra parecendo dura, parecendo forte demais, quando ele terminou o seu discurso, 5.000 pessoas aceitaram a palavra, aceitaram a Jesus Cristo e se converteram. Então, nós não precisamos ser crentes fraquinhos, uma geração fraca, que precisa passar paninho quente, uma pregação mimimi, pequenininha, porque senão vai se ofender e vai embora. Não, nós precisamos ser forjados, a gente precisa ser parecido, porque a palavra diz que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, que nós precisamos ter o caráter de Cristo, então nós precisamos ouvir o que está escrito. Com amor, com a presença do Espírito Santo, e que Ele faça morada dentro de nós. Amém, igreja? Amém?